Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você, meu caro aluno e colega concurseiro que está nos assistindo diretamente do site euqueropassar.com.br. Estamos dando continuidade ao nosso estudo da Lei 8.112 de 90, a chamada Lei do Servidor Público Federal. E nós estamos inserindo ela e esmiuçando ela para quê? Para que você possa estudar da melhor forma possível e com a maior qualidade possível, pessoal. A lei do servidor público ela é de suma importância para aquela pessoa que quer tentar um concurso público. Até porque, pessoal, ela diz respeito exatamente à remuneração, ao vencimento, ao quem é o servidor público, os vários tipos de cargo do servidor público, as penas, os atos ilícitos que o servidor público pode cometer. Então, são vários os conceitos abordados na lei. É de suma importância que vocês estejam com a lei do lado para vocês estarem vendo as referências que eu vou fazer aqui na nossa aula. Então, pessoal, sem conversar demais, vamos começar a nossa aula então, porque a nossa matéria é muito extensa. Então, vamos lá, Lei 8.112 de 90, a Lei do Servidor Público Federal. E nós vamos falar do que agora? Vamos falar de gratificações e adicionais, pessoal. Lembrando, nas nossas outras aulas anteriores, a gente estava falando sobre vencimento, remuneração do servidor público federal, ok? E agora nós estamos falando de gratificações e adicionais. O servidor público, além de seu vencimento e das vantagens de natureza pessoal definidas na lei, terá direito ao recebimento das seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Então a gente observa que, além do vencimento e das vantagens de natureza pessoal que já estão definidas na Lei 8.112 de 90, ele também terá direito a receber as suas retribuições, gratificações e adicionais, pessoal. E quais são eles? Primeiro, retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. 2. Gratificação natalina. 3. Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. 4. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. 5. Adicional noturno. 6. Adicional de férias. 7. Outros relativos ao local ou à natureza do trabalho. E 8. Gratificação por encargo de curso ou concurso, pessoal. Nós vamos abordar todas essas formas de gratificação, retribuição, e nós vamos estar abordando ela nessa aula e na nossa próxima aula. Então, pessoal, nós já vamos começar com a nossa primeira, a retribuição pelo exercício de função e direção, chefia e assessoramento. Como o próprio nome já diz, pessoal, é uma gratificação ligada à função de direção, chefia e assessoramento. São funções que em si ensejam uma responsabilidade muito maior desse servidor público. Então, por isso, ele vai acabar recebendo essa gratificação, ok? A retribuição é garantida ao servidor ocupante de cargo efetivo o pagamento de retribuição pelo seu exercício em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial. Então, pessoal, além desses três, nós vamos ter ainda o cargo de provimento em comissão ou de natureza especial. Aí nós vamos ter também a gratificação natalina. Pessoal, aqui não tem muito mistério. Aqui a questão é mais ou menos essa mesmo, é a retribuição pelo exercício de função, porque ela é uma função de muito maior responsabilidade e com a responsabilidade ela enseja também uma condição de trabalho maior. Então, esse servidor público que vai estar fazendo função de direção, chefia, assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, ele vai estar fazendo atribuições além da sua própria atribuição. Por isso que a retribuição, ela aqui foi dada por força de lei, ok? E nós vamos ter a gratificação natalina. Nessa já existem alguns meandros que com certeza podem vir a cair em concurso, pessoal. O servidor público tem direito de receber o pagamento da gratificação natalina, comumente conhecida por 13º salário, que será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano e corresponderá a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. Então, pessoal, como é que acontece? É o 13º. Ele deve ser pago até o dia 20. E como é que vai ser o recebimento? Os valores vão ser percebidos pelo funcionário público. Para cada mês no ano que ele trabalhou na administração pública, vão corresponder a 1/12 da parcela a ser recebida, tá? Lembrando,
Vai ser equivalente a 1/12 da parcela recebida, ok? Então, como é que a gente faz para descobrir isso? A gente pega a remuneração do servidor total e divide por 12. Isso vai ser o equivalente a cada mês que ele vai receber. Mas provavelmente no concurso vocês não vão precisar fazer cálculos. Mas se vier, é assim que faz. É bem simples. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral para esse cálculo, pessoal. Então, se o servidor ele trabalhou, por exemplo, ele entrou em janeiro, de 14 de janeiro para frente, até dezembro, o mês de janeiro será contado como o quê? Será contado como um mês inteiro, pessoal, porque ele trabalhou mais de 15 dias naquele mês. Então, a gente tem que observar que a fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral para a função do cálculo do 13º do servidor público, a gratificação natalina. Em caso de exoneração, o servidor deverá receber sua gratificação natalina de forma proporcional aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração. Então, nesse cálculo, se o servidor ele foi exonerado, neste cálculo que a gente fez do 1/12, o que vai acontecer? Ele foi exonerado. Se ele foi exonerado, o mês em que ele foi exonerado, ele deve contar no cálculo desses 1/12 da gratificação natalina dele. Não é muito difícil, pessoal. É só a gente lembrar dessas pequenas picuinhas que tem dentro dessa gratificação. Por isso, essa previsão legal é vedado, e eu frisei, é vedado que a gratificação natalina seja considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Então, como a gente pode observar, até para a questão do teto salarial, a gratificação natalina ela não deve ser considerada, ela deve ser desconsiderada, tendo em vista a sua natureza de gratificação, pessoal. Ela não está inserida dentro da remuneração do servidor público ou do vencimento do servidor público que não é efetivo. Ela tem que ser observada como o quê? Como a gratificação pelo tempo trabalhado pelo servidor público. Há doutrinadores que digam que isso existe porque existe como uma forma de movimentar a máquina comercial do país, tendo em vista os grandes feriados e as férias do final do ano. Mas a gente sabe que o quê? Que a natureza de gratificação ela tem uma natureza de retribuição pelo serviço prestado ao Estado, pelo servidor público. Agora nós vamos observar os adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas, pessoal. Os servidores que trabalham em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com riscos de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, pessoal. Então, como o próprio nome já diz, se ele trabalha num local insalubre ou se ele mantém-se em contato com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida, e no risco de vida, pessoal, eu vou também inserir aqui para vocês entenderem, quem trabalha com transporte público onde existe armazenamento de combustível também faz jus a esse recebimento. Não só de entrar em contato com o combustível, mas de ficar perto do combustível, numa área equivalente de 40 a 60 metros, dependendo do regulamento interno deste órgão público, tá? E nós vamos observar que esse adicional, ele sobre o vencimento do cargo efetivo, pessoal, tá? Tal como ocorre para o trabalhador seletista, o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade ao mesmo tempo, pessoal, deverá optar por um deles. Então, se eu tenho eu trabalho em um local que ele é insalubre e eu me mantenho em contato com situações com substâncias tóxicas, com produtos químicos tóxicos, eu vou escolher se eu recebo insalubridade ou se eu recebo a periculosidade. Tudo isso tem em vista que não podem acumular as duas coisas. E geralmente a gente escolhe como? A gente vê qual percentual é maior que vai incidir na sua remuneração, ok? Qual desse percentual for maior é o que você vai escolher, tá bom? Os adicionais não se incorporam na remuneração do servidor, pois o direito ao seu recebimento cessará com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Então, nesse caso, isso aqui ela não vai ter a natureza de remuneração, por quê? Porque ela é inerente às condições de trabalho desse servidor público. Só por conta disso ele vai receber esses adicionais. Se, por exemplo, ele for relocado para um local onde não tem nenhuma dessas condições, o que vai acontecer? Irá cessar o adicional de insalubridade e de periculosidade, tá? Por expressa previsão legal, a administração pública deverá manter controle permanente das atividades dos servidores
em operações ou em locais considerados penosos, insalubres ou perigosos, pessoal. Esse controle da administração pública serve para evitar, sim, acidentes de trabalho. Não só a questão da indenização que o Estado vai ter de pagar para esse servidor posteriormente e a aposentadoria que porventura pode vir de uma incapacidade desse servidor, mas também para manter um direito fundamental desse servidor, que é o direito à vida e o direito à dignidade humana. O direito à dignidade no trato laboral, ele já foi afirmado nos vários tribunais do nosso país, pessoal. E é uma das cláusulas pétreas, um dos direitos fundamentais de qualquer trabalhador brasileiro. Por isso, existe esse controle permanente da administração pública frente aos servidores que trabalham em locais considerados penosos, insalubres ou perigosos, para auxiliar, já que esse servidor público ele está prestando um serviço para a coletividade também tem de manter um controle acerca da saúde e de como ele está prestando esse serviço. Lembrando também, pessoal, que as pessoas que forem trabalhar nesses locais, eles devem ter cursos próprios para a função que ele vai exercer. Cursos esses que existem para poder evitar acidentes de trabalho ou contatos excessivos com agentes tóxicos, químicos ou radioativos. Tendo em vista isso, pessoal, eu vou chamar aqui para a gente uma revisãozinha das primeiras gratificações que a gente tem. A gente vai observar, então, que, primeiro, nós estudamos o quê? Nós estudamos os adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividade penosa. Nós também observamos a gratificação de Natal, que é a chamada 13º do servidor público, a gratificação natalina, e também a distribuição pelo exercício de função, direção, chefia e assessoramento. Todos eles são o quê? Eles são gratificações. Eles não têm natureza de remuneração ao servidor público. Tá? Então nós vamos observar a primeira. A retribuição pelo exercício de função, direção, chefia e assessoramento, ela vai ser dada para quem exercer esse cargo de direção, chefia ou assessoramento ou cargo de provimento em comissão ou de natureza especial. Já a gratificação natalina, ela será o 13º do servidor público. E ela vai contar como, pessoal? Ela tem que ser paga até o dia 20 do mês de dezembro e ela vai corresponder ao quê? A 1/12 para cada mês trabalhado por esse servidor público. A fração igual ou superior a 15 dias deve ser computada como mês inteiro para o cálculo de 1/12 da gratificação natalina desse servidor público. Posteriormente, nós vamos observar também que, no caso de exoneração, o mês onde ele foi exonerado, onde esse servidor foi exonerado, ele irá entrar no cálculo da gratificação natalina, para que ele receba também esse mês em que ele foi exonerado. Não importa, pessoal, se foi no dia 2º, no dia 3º, no dia 4º do mês. Ele vai receber esse período trabalhado como se fosse o mês inteiro. Tá? A expressa previsão legal considera que é vedado considerar a gratificação natalina como vantagem pecuniária. Por quê? Porque a sua função, a sua natureza jurídica é uma natureza de gratificação pelo serviço prestado ao servidor público no decorrer do ano. Tá? Ela não tem qualquer natureza ou vínculo como vantagem pecuniária. Posteriormente, nós vamos observar os adicionais de insalubridade, periculosidade e atividades penosas. Você deve estar se perguntando qual é a proporção que esse servidor público irá receber de insalubridade, periculosidade ou de atividade penosa. Elas vão estar inseridas, pessoal, nos regulamentos de cada órgão também, tá? Então, o que é isso? É que entra em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, trabalhando em local insalubre. Faz jus a qualquer um desses adicionais para cargo efetivo. Tal como ocorre para o trabalhador seletista, o servidor que fizer jus ao adicional de insalubridade e periculosidade ao mesmo tempo, o que vai acontecer, pessoal? Ele deve optar por um dos dois. Geralmente, é claro, opta-se o que tem um percentual maior. E os adicionais não se incorporam à remuneração do servidor, pois o direito a seu recebimento cessará com a eliminação das causas, tanto da insalubridade, das condições de insalubridade, de periculosidade ou de trabalho considerado penoso, pessoal. E, por expressa previsão legal, a administração pública deverá manter controle permanente, e eu ressalto permanente, das atividades de servidores públicos em operações ou em locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Pessoal, alguma dessas definições que nós vamos ter, elas vêm do direito privado, elas vêm do direito do trabalho. Elas vão estar conceituando para a gente o que é trabalho penoso, trabalho insalubre
ou perigoso, pessoal. O insalubre, ele é o local que é insalubre. É o local com ruído muito alto, é uma indústria, uma fábrica. A periculosidade, ela vem do quê? Do perigo, da exposição da vida ao perigo de morte, correto? E o trabalho penoso é o trabalho extenuante. Simples assim, pessoal. Com essas definições fica muito mais fácil da gente entender o nosso objeto de estudo, ok? Eu espero que vocês continuem nas nossas próximas aulas e eu estarei aqui com vocês no nosso site euqueropassar.com.br. Até mais!